Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 30ª noite. No dia seguinte, Dinazade, despertada pela impaciência de ouvir o prosseguimento da história, disse à sultana: em nome de Deus, minha irmã, rogo-te que nos conte o que fizeram as 3 belas damas com todas as provisões compradas por Amina. Vais sabê-lo, respondeu Sherazade, se me escutares com atenção. E tomando a palavra, o carregador, satisfeitíssimo com o dinheiro que lhe haviam dado, devia pegar o cesto e retirar-se, mas não conseguia tomar tal resolução. Sentia-se preso pelo prazer de ver 3 belezas tão raras que lhe pareciam igualmente encantadoras, pois Amina também tirara o seu véu e ele não a achava menos bela que as outras. O que não conseguia compreender era não ver nenhum homem naquela mansão. Contudo, a maior parte das provisões trazidas, como as frutas secas e os diferentes tipos de bolos e confeitos, não convinham propriamente senão a quem pretende beber e se divertir. Zobeida, a princípio, julgou que o carregador se demorava para recobrar o fôlego, mas vendo que se passava o tempo, perguntou-lhe: que esperas? Não te pagaram suficientemente? Minha irmã prosseguiu dirigindo-se para Amina: dá-lhe mais alguma coisa. Quero vê-lo ir-se contente. Senhora, não é isso que me retém. Já me pagaram, e bem, pelo trabalho, respondeu o carregador. Sei que cometi uma incivilidade demorando-me mais que o necessário, mas espero que me perdoes diante do meu assombro por não ver nenhum homem ao lado de mulheres de tão rara beleza. Um grupo de mulheres sem homens é coisa tão triste como um grupo de homens sem mulheres. A isto acrescentou outras palavras, até interessantes para provar o que afirmava. Não se esqueceu de citar o que se dizia em Bagdá, isto é, só se estarem bem à mesa 4 pessoas. E, enfim, concluí que, visto serem elas apenas 3, faltava a 4ª pessoa. As damas riram-se do seu raciocínio e Zobeida disse-lhe com ar sério: meu amigo, levas um pouco longe demais a tua indiscrição, mas embora não mereças que eu entre em pormenores, dir-te-ei, sermos 3 irmãs que tão bem fazem as suas coisas, em segredo, que ninguém sabe de nada. Muito receamos revelar os nossos atos a gente indiscreta. E um bom autor que lemos diz: guarda o teu segredo, não o reveleis a ninguém. Quem o revela já não mais é seu dono. Se o teu peito não consegue conter o teu segredo, como poderá contê-lo o peito daquele a quem o confias? Senhoras, somente pelo vosso aspecto vi que devíeis ser pessoas de raríssimos méritos, e estou percebendo que não me enganei, disse o carregador. Apesar de a sorte não me ter concedido bens suficientes para me elevar a uma profissão superior à minha, não deixei de cultivar meu espírito tanto quanto pude pela leitura de livros de ciência e história. E permitireis dizer-vos que li também em outro autor uma máxima que sempre vi aplicada com felicidade: só escondemos os nossos segredos de gente reconhecida por todos como indiscretas, que abusariam da nossa confiança, mas os revelamos aos sábios sem dificuldade, por estarmos persuadidos de que saberão guardá-los. Comigo estará o segredo tão seguro como se fora colocado num cofre, cuja chave se perde.
Zobeida percebeu logo que o carregador tinha espírito, mas julgando que desejava participar do banquete que elas iam preparar, replicou-lhe sorrindo: Sabes que nos preparamos para um festim, mas sabes ao mesmo tempo que fizemos uma despesa considerável e não seria justo que sem contribuir dele participasse. A formosa Safia apoiou sua irmã. Meu amigo, disse ao carregador, nunca ouviste dizer o que se diz comumente? Se trouxeres alguma coisa, serás alguma coisa conosco, e se nada trouxeres, retirar-te-ás como vieste. O carregador, apesar de sua retórica, teria sido talvez obrigado a retirar-se confuso, se Amina, tomando como empenho sua defesa, não tivesse dito a Zobeida e a Safia: Minhas queridas irmãs, suplico-vos que permitais que este homem fique conosco. Não é preciso dizer-vos que saberá divertir-nos, porque estáis vendo que é capaz. Asseguro-vos que sem sua boa vontade, sua ligeireza e sua coragem em me seguir, eu não teria logrado fazer tantas compras em tão pouco tempo. Além disso, se vos repetisse todas as graças que me disse pelo caminho, vos surpreenderíeis bem pouco com a proteção que lhe concedo. Diante daquelas palavras, o carregador, num roupante de alegria, deixou-se cair sobre os joelhos, beijou o chão aos pés da encantadora criatura e, levantando-se, disse: Minha amável senhora, começaste hoje a minha felicidade e terminais com tão generoso ato. Não posso demonstrar-vos suficientemente o meu reconhecimento. Senhoras, acrescentou dirigindo-se às três irmãs ao mesmo tempo, visto que me concedeis tão elevada honra, não julgueis que eu dela abuse e me considere homem que a merece. Não, ter-me-ei sempre na conta do mais humilde de vossos escravos. Assim quis devolver o dinheiro recebido. Mas a grave Zobeida lhe ordenou que eu o guardasse. O que uma vez nos sai das mãos para recompensar os que nos prestam um serviço, nunca mais a nós volta. A Aurora veio, nessa altura, impor silêncio a Sherazade. Dinazade, que a escutava com grande atenção, aborreceu-se, mas consolou-se, pois o sultão, curioso por saber o que se iria passar entre as três belas damas e o carregador, adiou a continuação da história para a noite seguinte e levantou-se para cumprir suas obrigações diárias.